Só faça, irmão, aqui que você tiver convicção que foi o Espírito. Não faça por entusiasmo natural não, meu filho. Não comece nada que você não consiga levar até o fim. Fique em paz. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Pois bem, ontem à noite nós chegamos à seguinte conclusão na nossa live, de que o grande comissionamento de Deus para a igreja, né, foi a salvação da humanidade, a salvação do mundo, ou a mensagem da reconciliação. Né? Deus nos confiou essa mensagem. Nós fizemos, de forma metafórica aqui, uma comparação, né, como se fosse a limpeza de um lote. Você se lembra disso, né? Nós somos comissionados a isso, e para facilitar todo o nosso trabalho, né, aquele que nos comissionou deixou as ferramentas necessárias para facilitar a nossa vida. Ou seja, quando ele subiu às alturas levando cativo o cativeiro, ele mesmo concedeu dons aos homens, né, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que esses possam desempenhar a obra do ministério. Então, os dons ministeriais, os 5 dons do ministério, nada mais são do que ferramentas espirituais, unções ministeriais, cargos, ofícios, para que você possa realmente cooperar na grande comissão de salvar a humanidade, impedir que seres humanos cheguem aí para o inferno. Nenhum homem foi criado para o inferno, tenha certeza disso. O homem jamais foi criado para o inferno, mas o pecado, infelizmente, o colocou nessa rota suicida, né? E nós, como filhos de Deus, hoje amados e alcançados pela sua graça, temos como realmente atribuição, por estar na terra, salvar a humanidade, levar a mensagem da reconciliação, para que eles possam realmente, através dessa mensagem, reconciliar-se com Deus e ficarem livres definitivamente da morte eterna ou do inferno. Então, nós percebemos isso. E como se dá, né? Nós vimos ontem, como se dá a questão da distribuição dos dons, das unções ministeriais. Bom, elas foram concedidas por Cristo Jesus, como se diz em Efésios capítulo 4, verso 8, que quando ele subiu às alturas levando cativo o cativeiro, ele, o próprio Jesus, concedeu dons aos homens. Ele só pode conceder aquilo que lhe era próprio, né, obviamente. Então significa que a unção que nós operamos hoje são partículas ou pedaços ou partes da unção de Cristo Jesus. Né? Ele que operou em todas as unções, compartilhou da sua unção com cada um de nós, para que juntos nos tornássemos o seu corpo. A igreja de Jesus em operação conjunta, ela é a representação do corpo de Cristo sobre a terra. Por isso temos toda a autoridade, como já vimos em outras lives aqui durante uma semana inteira, falando sobre a autoridade. A autoridade de Cristo está relacionada à totalidade do corpo de Cristo, operando debaixo das unções, e nós realmente teremos a plenitude de Deus manifesta na terra por meio da sua igreja. Agora, apesar de ser Cristo aquele que cede os dons, ele concedeu dons aos homens, Deus é quem estabelece cada um em seu ofício, né? Segundo está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, diz que Deus primeiramente estabeleceu na igreja os apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores, e por aí vai aqueles que têm dom de curar, e por aí vai. Então Deus é quem estabelece, mas esse estabelecer de Deus passa também por uma ação humana, né? Deus, por meio das próprias unções, eles começam, né, percebendo, ouvindo, entendendo o Espírito de Deus, e vai, de acordo com aqueles que Deus indica, separando pessoas ao ministério, né? Agora, cada um de nós que recebe essa habilidade, essa ferramenta, né, que é o dom espiritual para operar na salvação do mundo, nós temos aqui o exemplo ontem à noite da roçadeira, né? Imagina que você chegou no lote para capinar, como você falou, você vai com o coração grato, movido pelo amor de alguém que assumiu seu lugar numa prisão perpétua, né? Você estava condenado à prisão perpétua, alguém decidiu assumir o seu lugar por amor a você, e você, em reconhecimento a esse amor, decide limpar um lote para essa pessoa. Parece um exemplo bem simples, bem fútil, mas eu acho que exemplifica bem aquilo que Jesus fez por nós, né? Nós estávamos condenados à morte eterna, e Jesus assumiu o nosso lugar, indo, né, até o inferno por cada um de nós, e nos tirando, né, dessa condição de malditos, e nos confiou o ministério da reconciliação, ou seja, a salvação da humanidade. Pois bem, você chega para limpar o lote disposto por causa ou movido pelo amor, mas não tinha ferramenta alguma, você estava disposto a limpar até com as próprias mãos. Mas chegando lá, descobre que tem uma ferramenta para você, que é uma roçadeira elétrica, ou elétrica não,
a gasolina, né? Fica mais fácil, né? Então, você tem uma roçadeira lá pronta para você fazer o seu serviço. Essa é uma ferramenta, assim como os dons do ministério, como pastor, como profeta, como evangelista, como apóstolo ou mestre. Está lá o seu equipamento. Porém, você não sabe operar ainda o equipamento, né? Você não sabe, você nunca pegou uma roçadeira. Então, de repente, você percebe que tem lá, ó, tem um curso gratuito para você. Você faz o curso, veja como a pessoa é bem preparada. Ele te pediu para capinar o lote? Pediu, mas ao mesmo tempo já deixou para você a roçadeira, e não apenas a roçadeira, ele deixou para você um curso pago para você aprender como utilizar essa roçadeira. Isso é bem interessante, porque se você trouxer para o nosso contexto, foi o que Jesus fez. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação, ou seja, ele nos comissionou a salvar o mundo, mas nos deu, né, para essa missão dons espirituais, ou seja, ofícios que vão cooperar na execução desse trabalho. E não apenas nos deu esses dons, como nos deu uma graça que seja correspondente ao dom, ou seja, a habilidade divina para fazer exatamente aquilo que precisamos. Esses dons operam debaixo da graça, né? Veja que é interessante isso. Ele nos concedeu o dom, mas esse dom opera proporcionalmente debaixo de uma graça, ou da graça de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 4, verso de número 7. Ele diz: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Em outra versão diria: a cada um de nós foi nos concedida uma graça proporcional ao dom de Cristo. Então veja, se eu recebi um chamado pastoral para cooperar com a salvação da humanidade, junto com esse chamado pastoral, eu opero debaixo da graça que é proporcional a esse dom. Essa graça que é proporcional a esse dom, ela opera de maneira a manifestar coisas específicas desse dom. Então veja, operar em um dom ministerial não é uma virtude que você toma para si, como foi perguntado ontem, por meio de ter feito um curso, por meio de ter se formado numa faculdade. Você pode dizer: rapaz, o que está dando dinheiro hoje é ser pastor. Vou fazer a faculdade teológica e vou me tornar um pastor. Bom, você pode até ter um título de bacharel em teologia. Quanto a ser pastor, isso não é algo que se toma esse privilégio para si. Apenas Jesus é capaz de conceder esse dom para alguém. Mas alguém pode, porventura, né? Alguém pode querer tomar esse dom para si? Existe. E por qual motivo uma pessoa faria isso? Por N motivos. Primeiro, por vaidade, né? Pessoas querem fazer isso por vaidade. Muitas vezes não é nem a própria pessoa que toma para si o dom, mas outro quer lhe conferir um dom que não é dele. Alguém disse: meu pastor me ungiu pastor. O meu líder me ungiu pastor. Ei, quem é o homem para ungir alguém pastor? Quem nos ungiu pastores foi Cristo, porque quem é o grande pastor é Cristo. Ele que tem esse poder, nós não. Nós só fazemos separar essa pessoa para o ministério. Nosso papel é separar essa pessoa para o ministério, como pastores, como ministros. Nós separamos essa pessoa ao ministério. Mas quem confia a ele o dom é Cristo Jesus. Nenhum homem tem esse dom em si mesmo que possa conferir a outro. Então veja, acontece, eu falei, por vaidade. E no outro aspecto, quando alguém diz que cedeu um dom, né? Por que o fazem? Por vários motivos também. Por exemplo, eu já testemunhei coisas do tipo: tem um empresário rico na igreja, e o empresário fica pressionando às vezes o pastor, né? Graças a Deus na minha igreja isso não acontece, porque nós somos ensinados, graças a Deus por isso. Mas eu já vi isso acontecer. Alguém que é um empresário, está numa determinada igreja, e por causa do valor do seu dízimo, o líder daquela igreja o coloca como pastor. Mas o camarada não prega, o camarada não pastoreia ninguém, ele não leva ninguém ao crescimento, mas ele se assenta no primeiro banco com o título, só como evidência de honra. Deixa eu te dizer, se você quer honrar alguém, dê uma oferta para ele. Se você quer honrar alguém, mande ele para Disney, para passear. Se você quer honrar alguém, compre uma medalha, uma placa, qualquer coisa. Mas não dê cargo, não dê título, porque isso não confere a nós. Só Jesus concedeu dons aos homens. Nós não somos capazes, como homens, de conferir dom a ninguém. O pastor Marcelo aqui não é capaz de conferir um dom a ninguém.
Quem é capaz de conferir dom é só Jesus Cristo de Nazaré, né? Infelizmente ainda acontece muito isso, né? Por exemplo, pessoas famosas recebem nome de pastores só por causa da sua influência, né? Às vezes a pessoa é um artista, às vezes é um cantor famoso, às vezes é um jogador de futebol, às vezes é sei lá, agora os YouTubers, né? Então vamos dar um título de pastor para essa pessoa só porque ela é uma pessoa de evidência, só porque ela é uma pessoa que tem influência. Deixa eu dizer, homem nenhum tem capacidade de ceder esse dom, e homem nenhum toma para si o privilégio do dom que é dado por Cristo. Quando Cristo subiu às alturas, levando o cativo cativeiro, ele concedeu dons aos homens. Ele é o único capaz de fazê-lo. Agora, o que acontece quando alguém recebe um título, não o dom, o título dentro desse aspecto dos 5 dons ministeriais? O que acontece é que lhe falta a graça. Ele pode até dizer, sou pastor, mas se esse ser pastor não for a concessão do dom de Cristo, e sim algo que foi tomado para si, ou algo imputado por homens, obviamente ele não opera segundo a graça. E quando não se opera segundo a graça, se opera como? Na força do braço. Na força do braço. Não tem graça. Aí depois de um tempo a pessoa dizendo, cara, tá difícil, o ministério tá complicado. Tem pessoas, irmãos, olha, vou falar. Tem pessoas que ficam com inveja de líderes espirituais que foram colocados lá por Deus muitas vezes e acabam rachando igreja e abrem outras igrejas. Racham a igreja e abrem outra. Diz, não, porque se ele pode, eu também posso. Eu sou melhor que ele, eu prego melhor que ele. E aí assume para si a responsabilidade e o dom. Aí resultado, a igreja não cresce, não se desenvolve, racha não sei quantas vezes e ele vive em opressão, debaixo de pressão o tempo inteiro. Aí chegam pra gente, o que é que eu faço para o meu ministério dar certo? Não tem jeito. Como é que isso vai ter jeito se não existe graça operando? Não tem jeito não. Né? O dom, a graça foi repartida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Só existe uma graça para operar, só existe a graça operando quando o dom veio de Jesus, quando o dom veio de Cristo. Do contrário disso, vai ser na força do seu braço. Aí você vai ver um monte de líderes, né, entre aspas, um monte de pastores frustrados, um monte de ministros que não tem resultado, que fica batendo cabeça. E ainda tem mais, vou além disso. Agora eu vou. Fui, agora eu vou. Ainda vai além disso. Tem gente que quer entrar para o ministério para fugir do trabalho. Tem gente que quer entrar para o ministério só para fugir do trabalho, preguiça. Ele acha que o ministério não trabalha. Né? Deixa eu te dizer, meu filho. Se tu não serviu para trabalhar, não pense que ser pastor é mais fácil, não. É mais difícil. Sabe? Ser pastor é muito mais difícil. Ser ministro é muito mais difícil. Você vai ter que lidar com algo poderoso que é gente. E outra, você vai lidar com gente que não é sua, é de Deus. Pense. Vice? Então é melhor você se dedicar ao seu trabalho se você não tem chamado. Fique quietinho lá. Vá para lá. E te digo mais. Sabe quando é que Deus chama normalmente? E sabe quem é que faz sucesso no ministério? Faz sucesso no ministério quem já era um sucesso no trabalho. Quem já era um sucesso no trabalho é que faz sucesso no ministério. Aleluia. Então veja. Efésios capítulo 4, verso 7, ele diz: a graça foi repartida a cada um segundo a proporção do dom que recebeu. Se não tem dom, não tem graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu costumo dizer o seguinte: a graça torna tudo leve, né? Na graça tudo é leve, porque tudo parte de Deus e não de mim. Estar aqui hoje pregando, falando essas coisas para você, não parte de mim, não. Eu não fiquei 4 horas, 5 horas, 6 horas estudando para te ensinar isso aqui. Isso é Deus operando. É a graça fluindo. Ó. Isso é fácil para mim, é leve como, sei lá, como chupar um chup-chup, um geladinho. Para mim é leve, fácil.
né? Como comer um pão de queijo, lepo. Eu prego para você da mesma forma que eu como um pão de queijo, é leve, é fácil, é gostoso. Mas quando tem peso, ai meu filho, para mim é pesado, sabe por quê? Porque quando não está divertido, Deus não está envolvido. A sua alegria me contagia. É isso, entendeu? Quando não está divertido é porque Deus não está envolvido. Aleluia. Veja o conselho que Deus deu a Zorobabel. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Veja, quando você não foi chamado e quer ocupar esse ofício por vontade própria ou por imposição de outrem, infelizmente, você vai ter que fazer na força do seu braço. Às vezes, até certo ponto, funciona, né? Porque você é inteligente, você tem força, você tem dinheiro, sei lá, você fala o que você quiser, né? Isso pode cooperar de alguma forma. Mas chega um ponto que fica inviável, fica pesado. E Deus diz, não é por força, meu filho. Não é na força do teu braço, não é por inteligência. É pelo Espírito. E o Espírito só opera na graça. O Espírito só opera na graça. Na carne o Espírito não opera. Só na graça. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Você se lembra do apóstolo Paulo? Você sabe o que esse homem passou para que nós hoje pudéssemos ter o Novo Testamento escrito aqui nas nossas mãos, ou boa parte dele escrito? Você faz ideia do que o apóstolo Paulo passou? Hein? Faz ideia do quanto esse homem andou, da sua entrega, da sua renúncia? Faz ideia das perseguições, dos ataques? Faz ideia? Tenta fazer isso na carne para tu ver. Tenta passar por afronta na carne para tu ver. Tenta passar por pressões financeiras na carne para tu ver. As pessoas às vezes olham para o ministério e eles só vê o glamour do púlpito. O púlpito é menos de 5% do ministério, meu filho. Tenta passar as pressões. Você começar o mês sabendo que tem que pagar um aluguel de 50 mil. Quando você não tem produto para vender, você tem a fidelidade do povo para sustentar. Louvado seja o nome de Jesus. Se não for com graça, meu amado, é peso, pressão. O apóstolo Paulo sofreu, amado. E ele só suportou tudo para fazer o que fez, porque ele entendeu a graça operando na vida dele. No começo do seu ministério, ele ainda tentou dizer, Senhor, está pesado. E Deus disse, é porque você não entendeu a graça, está fazendo na força do seu braço. Né? Você está fazendo ainda, Paulo, empurrando com sua força. Compreenda a graça, deixa a graça trabalhar para você, Paulo. Reconheça que não vem de você, Paulo. Reconheça que na sua fraqueza você não consegue fazer nada, Paulo. Deixa a graça operar, Paulo. E Paulo escreve 1 Coríntios 15, 10, e ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que creram. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia! Quando o dom vem de Cristo, a graça está disponível. Aleluia! É por isso que se torna leve e fácil. É por isso que se torna fácil e leve. Quando você apenas faz aquilo que o Espírito te conduz a fazer. Sabe? Muitas pessoas querem entrar no ministério porque vê pessoas se destacando no ministério. Né? Aí querem ocupar aquele espaço por usurpação. Né? Eles querem, na verdade, por inveja, por ciúme.
né? Aí quer ocupar aquele lugar lá do cara, né? Você chega na igreja e vê alguém cantando, ah não, aquela pessoa todo dia tá ali vendo, sendo vista, eu quero lá cantar também. Mas a criatura não sabe nem cantar, aí quer cantar, né? Pelo amor de Deus, se você não foi chamado, não tem graça. Você pode até fazer nas habilidades que você tem, mas vou dizer, vai chegar uma hora que vai se tornar inviável. Vai se tornar inviável, vai ficar um peso desnecessário. Você não vai conseguir operar mais naquilo. Deixa eu te dizer uma coisa que agora vai quebrar muito biscoito. Tá preparado? Tá preparado agora para ouvir um negócio que vai quebrar muita gente aí? Eu só vou falar quando você dizer, tô preparado. Tá preparado? Eu vou falar. Quando você disser, tô preparado. Porque agora vai quebrar muita gente. Vai quebrar. Pronto, agora vai quebrar. Quem tá preparado? Manda, tô preparado. Pronto, vou falar então. Quarentena começou. Louvado seja o nome de Jesus. Foi maravilhoso. Vendo a igreja se movendo. Vendo a igreja avançando. Lives em todos os lugares. Pessoas pregando a palavra. Que coisa linda. Um começou a pregar, o outro disse, eu também posso. Vou lá pregar. Mas cadê os pregadores hoje? Por que tá todo mundo parando já? Por quê? Me diga. Quer que eu diga? Vou dizer. Porque começou na carne. Para aparecer. Aí já não aguenta. Passou 3, 4 semanas, não tem mais o que falar. Já não está aguentando mais. Por quê? Porque não era na graça. Começou só para aparecer. E aí agora eu quero ver. Tá pesado, neném. É porque Deus não mandou você fazer isso. Depois da internet, todo mundo virou artista. Todo mundo sabe fazer vídeo. Mas será que é para todo mundo fazer vídeo? Deus chamou todo mundo para fazer vídeo? Pastor, mas todo mundo tem que pregar o evangelho. Mas tem que ser todo mundo pela internet? Tem que ser todo mundo do mesmo jeito? Aleluia! Eu falei que eu ia falar e eu falei. Né? Só faça, irmão, aqui que você tiver convicção que foi o Espírito. Não faça por entusiasmo natural não, meu filho. Não comece nada que você não consiga levar até o fim. Fique em paz. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Talvez melhor para você seria só compartilhar o que o outro está fazendo. Né? Porque uns Deus chamou para apóstolos, outros para pastores, outros para... E outros para compartilhar o que esses camaradas fazem, gente. Imagina, numa tribo, se todo mundo for cacique, onde vão ficar os índios? Então isso me leva a crer, se tem muita gente desistindo no meio do caminho, porque começaram na força do braço. Não é por força, querido, não é por violência, é pelo Espírito. Eu não quero aqui dizer para você que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou maior do que ninguém. Eu não sei, mas eu sei o que Deus falou comigo. Faça de 12 em 12 horas. Tu acha que se eu tivesse feito na força do meu braço, eu estava aqui? Todo dia, irmão. Tem gente que faz 2 vezes por semana e não está dando conta. Pô. Aleluia. Então veja, esses dons vão operar no corpo de Cristo. Deus vai chamar pessoas para o corpo de Cristo. Para fazer coisas, irmãos, específicas. E você precisa buscar em Deus. Deixa eu te mostrar um texto que nós já lemos 300 vezes. Eu vou ler de novo. Eu vou ler esse texto de novo, debaixo de uma direção do Espírito de Deus. Estou te falando pelo Espírito de profecia. A unção do profeta está operando, irmão, na minha vida. E eu vou te falar. Efésios. Se tu tem Bíblia, abre. Efésios 5,15.
Diz assim, Efésios 5,15. Vou ler esse texto de novo, tá? Presta atenção. Fica ouvindo. Tenha o cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Veja, o cuidado com você é, eu preciso ser sábio e não insensato. O que é sabedoria? É ouvir, praticar. O que é insensatez? É ouvir e não praticar. Jesus falou isso. Mateus capítulo 7, verso 24. Paulo diz, tenha cuidado com a maneira que vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja, no meio dos dias maus, oportunidades surgirão. Oportunidades para você conseguir ajudar na cooperação para salvar o mundo, inclusive. Agora ele diz, então, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não é a nossa, é a vontade dele. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Para isso, não se embriaguem com vinho. E eu poderia dizer, não se embriaguem com vaidade, não se embriaguem com a mídia, não se embriaguem com os likes, não se embriaguem com os números de seguidores, não se embriaguem com a internet, não se embriaguem, mas se encha do Espírito, até que fique claro qual é a tua missão. Um monte de gente me perguntando, como é que eu sei qual é o meu chamado? Quer mesmo saber o teu chamado? Quer mesmo? Quer? Quer saber qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Quer mesmo? Vou te falar. Quer? Vá se encher do Espírito. Pare de viver como insensato e viva como sábio. Você não quer se encher da palavra, não quer ser cheio do Espírito e você quer saber qual é a sua vocação. Você não está disposto a fazer o básico. O básico é ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito. Se você for cheio da palavra e cheio do Espírito, você já está no caminho certo de fazer aquilo que você foi chamado. Mas quer saber o que foi chamado, mas não quer ser cheio do Espírito. Lê o texto. Eles procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagando com vinho, que leva ao descontrole ou à dissolução. Né? Mas se deixe encher do Espírito. Quem está com dúvida, não precisa responder não, tá? Quem está com dúvida sobre o chamado pessoal aí, já tem uma rotina de ser cheio da palavra e cheio do Espírito? Responde para você essa pergunta, não é para mim não, é para você. Você que quer muito saber qual é o seu papel no corpo, seu chamado, você já está na rotina de ser cheio da palavra e cheio do Espírito? Se não, vai começar por isso. Aleluia. Pastor, mas pode não dar tempo, Jesus pode tirar os dons da minha vida. Até quando os dons estarão disponíveis? A Bíblia diz até que todos, capítulo 4, verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Relaxa, Deus não vai tirar os dons da sua vida, Jesus não vai tirar os dons da sua vida. Esses dons estarão disponíveis em operação até que todos cheguem à unidade. O que é unidade? Unidade é todos operando da mesma maneira, ou todos unidos em um só propósito. Unidade que é da fé. O que é a unidade da fé? É até que todos na igreja tenham o mesmo nível de fé. Até que todos tenham, segundo ele aqui, a unidade do conhecimento, até que todos cheguem no mesmo conhecimento. Deixa eu te perguntar, já chegamos todos à mesma fé e ao mesmo conhecimento? Já não. Nós já chegamos todos à mesma unidade de fé e à mesma unidade de conhecimento? Já chegamos? Hã? Chegamos ou não? Fala pra mim. Não, André está dizendo que não. Claro que não. Então, se não chegamos, é porque ainda está operando os dons. E vai continuar operando até que todos cheguem. É o que Paulo diz. Até que todos cheguem lá, os dons vão estar em plena operação. Quando é que isso vai acontecer? Creio eu que só no dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar, que a gente subir, aí está todo mundo na mesma unidade. Mas até lá,
os dons vão estar em plena manifestação e operação. Ah, mas porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que chamam, aleluia. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que chamam. Não é isso que a Bíblia diz, não, ó. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, procura apresentar-te a Deus preparado. Timóteo, se apresente para Deus preparado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. De quem era a responsabilidade de se apresentar preparado para Deus? De Timóteo. Veja, a responsabilidade é Timóteo. Por que eu não entrei ainda no meu chamado? Porque você não se prepara. Não se apresenta a Deus preparado. Né? A gente quer a roçadeira, mas não quer fazer o curso. Procure apresentar-te a Deus preparado. Se prepara, gente. Se você tem uma percepção no coração que você tem um chamado, ainda que você não saiba qual é esse chamado, se prepara, pô. Seja cheio da palavra, seja cheio do Espírito. Tem gente que diz que quer pregar, mas não tem uma pregação pronta. E se Deus decidisse me falar assim, ó, chama fulano para pregar domingo? Você teria uma pregação para pregar no próximo domingo na igreja? Hã? Aleluia. Tem que estar preparado. Porque no dia que Deus chegar, deixa eu te dizer uma coisa. A gente olha para a história de Gideão e parece que Deus pegou o cabo que era mais fraco de tudo lá. Não é? Gideão estava malhando trigo no lagar e Deus disse, ei, vai tu mesmo, só tem tu, vai tu mesmo. Negativo, meu irmão. Aquele camarada, no meio de todo mundo chorando e desprovido, ele estava fazendo algo diferente. Ele estava se preparando, malhando trigo no lagar. Ele estava desenvolvendo uma capacidade, uma força. E Deus disse, vai nessa tua força desenvolvida. Ele podia estar como os demais, chorando e reclamando, mas ele decidiu estar malhando trigo no lagar. Não tinha interesse nenhum de salvar o povo de Israel, mas estava se preparando para algo. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa que talvez vai te chocar um pouco, né? Talvez você trabalhe, você tem um emprego, né? Você tem um emprego. E Deus vai te chamar para um ministério qualquer hora dessa. Né? Deus está querendo te levantar para um ministério. Você, por enquanto, está no emprego. Né? Deus está querendo te tirar de lá e trazer para o ministério. Ou seja, Deus vai tirar você de uma empresa para colocar na empresa dele. Você vai ser funcionário de Deus agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Deus vai chamar o pior funcionário daquela empresa para ser funcionário dele no reino? Hã? Como você é visto na empresa que você trabalha? Como o melhor funcionário ou como o pior funcionário? Né? Se você não for o melhor na tua empresa, Deus não vai te chamar para a empresa dele, não. Né? Então você se prepara, quando lá naquela empresa que você julga ser algo ruim, você esteja se dedicando e seja o melhor, porque Deus é justo e honesto. E quando Ele vê você sendo fiel mesmo àqueles que não são bons, não são cordatos, como diz Pedro, capítulo 2, verso 18, 1 Pedro 2, 18, ele diz que nós, vamos lá, eu vou abrir para você, 1 Pedro 2, 18. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, diz assim: funcionários, tradução Marcelo Carvalho, funcionários, sejam submissos a seus patrões com todo respeito, não apenas aos patrões bons, aos patrões amáveis, mas também aos patrões ruins e maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, pois que vantagem há você suportar as açoites ou perseguições no trabalho, tendo sido um péssimo funcionário? Mas se você suporta sofrimento, sendo o melhor funcionário,
Isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no seu lugar, deixando-lhes exemplo. Ele está dizendo, ei, se tu for um mau funcionário e está sendo perseguido por isso, você está achando que Deus está se agradando dessa perseguição? Tá, não. Agora, se você estiver sendo o melhor funcionário e por causa do nome dele você estiver sendo perseguido, Deus disse, aí eu me agrado. Desse eu me agrado. Esse cabo aí é bom. Vou trazer para trabalhar comigo. E aí tira você de lá e leva para trabalhar para ele no reino, ser remunerado pelo reino. Olha que coisa linda. Eu nunca vi Deus chamar ninguém, irmão, ninguém que estava à toa. Ninguém, irmão. Nunca vi Deus chamar, ó, fulano está à toa, vou chamar ele para trabalhar aqui no reino. Nunca vi. Nunca. Nunca vi Deus levantar nego ruim de serviço. Nunca vi. Nunca vi. Então veja, há tempo de se preparar, porque Deus disponibilizou dons até que Jesus volte. Eles estarão disponíveis. Jesus pode voltar daqui a um dia, pode voltar daqui a 10 anos, pode voltar daqui a 100 anos. Os dons estarão em operação. E nós temos que estar preparados, disponíveis para a operação dos dons na nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Enquanto pessoas nascerem de novo, haverá quem precise de leite e, consequentemente, dos dons do Espírito. Nós somos chamados para isso, para a edificação do corpo de Cristo, para fazer discípulos. Né? Qual é a finalidade ou o desejo de Deus com isso? Veja, ele conferiu dons aos homens como ferramentas para a salvação do corpo de Cristo, para aprimoramento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à unidade do conhecimento e da fé. Para quê? Para que nós, os filhos de Deus, não sejamos um monte de menino inconstante, agitado, levado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Sabe, queridos, eu tenho 4 filhos, todos os 4 homens. O mais novo se chama Isaac, né? A maioria de vocês aí já conhece, já viram, pelo menos em foto. O Isaac. Meus filhos todos são muito branquinhos. Isaac é gaiato. Você sabe o que significa gaiato? Isaac é risonho, ao mesmo tempo bruto, briga, brabo, que só um siri dentro de uma lata. Mas ele é um menino engraçado, divertido, você olha para ele, ele está rindo, né? Você talvez não conheça o Isaac, imagina eu trazer você na minha casa para conhecer Isaac pessoalmente. Ele tem 4 aninhos, branquinho, imagina aí uma criança bem branquinha. Ele é engraçado. Aí eu te trago na minha casa para conhecer o Isaac. Isaac você vem na minha casa. E quando eu chego, Isaac, vem cá. Você está esperando aquele bebê de 4 anos. Aí ele vem correndo com um bigode preto. Imagina, um menino de 4 anos, branquinho, com um bigode preto, grandão assim, ó. Um bigodão assim, ó. Bigode preto. E eu pergunto para você, é bonito, irmão? Fala para mim, é bonito? É uma cena bonita de se ver? É uma cena bonita de se ver? Um menino de 4 anos com um bigode preto assim, desse tamanho? É bonito de ver? Eu acho que não é bonito, não. Não, é feio. Pois é, o problema é que se nós não operamos nos dons ou não nos submetemos aos dons, é exatamente o que nos tornamos. Um monte de bebê de bigode na igreja, ó. Um monte de bebê de bigode. É feio. Gente com 20 anos que não sabe, irmão, o beabá da fé. Por quê? Porque não se submete às unções do Espírito. Porque não se submete aos dons do Espírito. Aí fica um monte de bebê de bigode. O que caracteriza? São agitados, são inconstantes. Né? Isaac, ele tá rindo, você fala uma coisa. Os bebês de bigode na igreja. Você não pode falar nada. Tudo trunfado, um monte de menino. Que se irrita com tudo quanto há. Que tudo faz cara feia. Né?
que está o tempo todo de bico. Que é isso? Bebê de bigode. Bebê de bigode. Aleluia. Efésios 4,14 diz: o propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, ao contrário, a operação dos dons na igreja faz com que sigamos a verdade em amor e cresçamos. Crescimento espiritual é resultado de uma igreja que opera debaixo dos 5 dons ministeriais. Sigamos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele, ou para se tornar igual àquele que é o cabeça, que é Cristo. Pois dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando a igreja cresce, não só em números, mas espiritualmente, cada um faz a sua parte, está feliz, sem querer usurpar o que é do outro. Sabe, nesses dias agora, irmãos, quem mais está trabalhando hoje, nesses dias, é o meu amigo, o meu filho espiritual e amigo Pierre Rodrigues, Adalberto, pastor Adalberto, pastor Juarez Rodrigo, e a equipe deles são os que mais estão trabalhando hoje, porque estão fazendo a parte técnica. Agora perceba, Pierre, Juarez, Adalberto, os que mais estão trabalhando hoje são os que menos pregam. São os pastores que menos pregam. Ou seja, em outro tempo, talvez, né, a gente estivesse atuando mais que eles. E hoje eles estão atuando muito mais que a gente. Mas isso é corpo. E ninguém está chateado e ninguém quer... Ah, não, peraí, não, agora eu tenho que ir lá porque eu sou o pastor da igreja, eu tenho que ficar na técnica, sabe? Porque agora a técnica que vai aparecer... Não, não. Cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza o seu papel em amor. Não tem disputa, não tem competição quando a igreja é saudável. Existe cooperação e não competição. O negócio é cooperar uns com os outros e não competir. Aleluia. Porque o objetivo é comum a todos. Comum a todos. Aleluia. Cada um cooperando. Talvez você nem está podendo ir na igreja, irmãos. Mas você está sendo fiel. Está acompanhando todas as lives. Está compartilhando. Está sendo fiel na tua oferta. Está sendo fiel no teu dízimo. Entrega uma cesta básica. Está fazendo a tua parte. Esse é o teu momento de fazer a tua parte. Qual é a tua parte no corpo? A gente quer saber se a gente tem um chamado. Mas e a nossa parte de crente? Básica, de ser cheio do Espírito, ser cheio da palavra, ser fiel. Cada um fazendo a sua parte, o corpo cresce. É isso que ele diz. Aleluia. Vou ler de novo. Dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Edifica-se a si mesmo em amor, movido pelo amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Sabe, a gente vai falar mais para frente de um dom. Um dom, uma ferramenta de Deus. Ferramenta, um dom. Assim como pastor, um dom. Chamado dom de contribuição. Você acredita que alguém é ungido para contribuir?
Eu conheço. E para essa pessoa, talvez para você ser dizimista, e para a pessoa que tem o dom de contribuir, ele dá generosamente que você nem faz ideia. Nem faz ideia. Porque entendeu o seu papel e cumpre o seu papel com graça. Não tem peso, não. Tem peso, não. Nenhum pezinho, nadinha. Por quê? Foi chamado para isso. Tem um dom operando, tem uma graça, está debaixo da graça. Está operando na graça. Graciosamente contribuindo. Olha que coisa linda. Porque entendeu a parte do corpo. Não vai querer tomar o lugar do outro. Não vai querer assumir o papel que não é seu. Entendeu o seu papel e faz bem. Né? O dom de providência. Poder alcançar pessoas carentes, necessitadas. Né? Pessoas passando por dificuldades naquele momento. Não estou falando só de pobre, não. Né? Deixa eu te dizer uma coisa, por exemplo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no supermercado, eu estava com Kátia, no caixa do supermercado, e um dos meus filhos espirituais me ligou. Sua esposa estava em trabalho de parto em um hospital público, municipal aqui de Belo Horizonte. Os médicos não tinham perspectiva boa para a esposa dele, e ele lá. Ele me ligou e disse: meu pai, está acontecendo isso. Eu digo: tire sua esposa daí agora, traga ela para cá. Nós vamos dar um jeito agora. Irmãos, eu não tinha condição financeira nenhuma de ajudá-lo naquele momento. Peguei o telefone, liguei para alguém que eu sabia que tinha um dom de providência. Fiz: ei, olha, estou precisando de você. É meu filho. A esposa dele está grávida, está ganhando neném agora. E eles estão querendo levar para determinado hospital. E eu sei que se fizerem isso, ou morre a mulher ou morre a menina. E a pessoa disse: leve para o hospital particular agora. E foi lá e pá, pagou tudo. Tá achando muito? Isso não foi uma vez nem duas. Uma vez caiu um senhor dentro da igreja. Caiu, desmaiou. Não conhecia, a pessoa não conhecia. Chegou lá e disse: ei, o que ele tem? Não, me procura amanhã que eu vou dar um jeito. Levou, fez o tratamento. Gastou centenas de milhares de reais. Centenas de milhares. Leve. Sabe por quê? Chamado para isso. Opera debaixo de uma graça para esse fim. Agora vai alguém que não foi chamado fazer, para tu ver, para aparecer. Pedro Pacífico, cadê você? Chegou o tempo e a hora de nós abrirmos a nossa caixa de minhocas. Se você fez pergunta, agora é hora de ficar atento às respostas. Nós vamos abrir a nossa caixa de minhoca. Pedro Pacífico, tem? Fala comigo. Como saber qual é o meu chamado? Aleluia! Eu acho que eu já dei a resposta para você, né? Primeiro, seja cheio do Espírito, seja cheio da palavra. Já se encheu do Espírito? Já criou essa rotina, né? De ser cheio do Espírito e cheio da palavra todo dia? Pastor, eu acho que já. Acha? Quanto tempo você está orando em línguas por dia? Lembre-se que a Bíblia diz que se eu quiser ser feliz e bem-aventurado, realizado, completo, eu preciso meditar na palavra de dia e de noite. Pergunto de novo: você já criou uma rotina para ser cheia da palavra e cheia do Espírito? Então esquece o chamado por enquanto. Vai ser cheia da palavra. Vai, próxima pergunta. É correto o pastor obrigar seus membros a ofertar? Eu não sei como é que você classifica obrigar, né? Bom, se o pastor colocou uma arma na cabeça de alguém e disse: deu dinheiro agora? Bom, isso não seria nem obrigar, seria assaltar. Mas eu acho que... Bom, eu desconheço qualquer que seja a situação em que o pastor disse: você vai tirar o dinheiro agora, tira e me dá aqui, me dá. Isso é uma linha muito tênue entre você dizer muitas vezes que o pastor obriga e as pessoas que não querem dar porque são avarentos. Né? Bom, vamos traçar qual é a linha mestra da coisa. A obrigação do pastor é ensinar. A obrigação do membro é obedecer a Cristo, que é a palavra. Né? Então veja, nem o pastor pode obrigar botando uma arma ou tomando dinheiro à força, nem o membro pode deixar de dar, porque se declarou que é escravo de Cristo, você não tem direito sobre nada do que é seu. Né?
Então, às vezes a gente se esconde atrás das nossas debilidades para botar a culpa em outro, igual Adão, né? Então vamos olhar para nós mesmos. Se eu estiver olhando para mim mesmo, logo eu não vou errar. Julgue-se o homem a si mesmo. Bom, se eu estiver jogando a mim mesmo, eu não vou ter tempo de olhar se o pastor está obrigando alguém, né? Cada um é que tem que olhar para a sua própria vida e dentro dessa perspectiva fazer a vontade de Deus, né? A obrigação do pastor é pregar e ensinar. A obrigação do membro é obedecer a palavra. Próxima pergunta. Ao reconhecer o seu chamado, tem que devotar mais tempo e energia para executá-lo? Precisamente, minha moderadora. É sempre assim. Ora, imagina que depois de algum tempo de você fazer o ensino médio, está concluindo, você descobre que você precisa fazer o Enem, né, hoje para ser advogado. Mas você não quer ser um advogado qualquer, né? Você pode ser um advogado qualquer, ou você pode ser um juiz, você pode ser um advogado qualquer, ou você pode ser uma referência na sua área. O que vai diferenciar um advogado de um advogado qualquer e de um juiz ou de uma referência na sua área é a devoção ao seu propósito, ao seu chamado. Então, se você descobrir o seu chamado e quer ser realmente reconhecido por Deus como alguém que cumpriu fielmente, exige isso que você falou, devoção completa ao chamado. Eu sou devotado ao meu chamado. Próxima pergunta. É possível viver do chamado e ainda assim ser empresário? É possível, claro. É possível sim. Agora, isso vai depender realmente da vontade de Deus e depender da motivação pelo qual as pessoas fazem. Muitos querem viver do chamado e ser empresário porque não confiam e não acreditam que o chamado pode lhe suprir as necessidades. E aí está errado, né? Se Deus me chamou para trabalhar para Ele, você acha que Ele não é capaz de pagar o meu salário? Né? Você acha que Deus ia me dar menos do que o mundo? Né? Jesus deu uma ordem, está escrito em 1 Coríntios capítulo 9, que aquele que prega o evangelho deve viver do evangelho. Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Né? Ponto final. Agora, se você tem uma direção de Deus para estar no chamado e trabalhar de tempo integral, pode ser, e trabalhar lá fora, cara, vai em frente. Pode ser que seja definitivo, pode ser que seja por um tempo. Né? Deus às vezes pode te levantar, como Paulo, por exemplo, que fez tendas por um tempo para sustentar o seu próprio chamado. Né? Mas foi um tempo. Depois ele voltou. Mas cabe individualmente a cada um. Próximo. Não entendo direito esse versículo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você pode falar um pouco? Nós vamos depois falar sobre isso. Vamos para a próxima pergunta. A pessoa que exerce o ministério pastoral e é interrompido é porque ele é um fracassado na vida? Eu não posso afirmar isso, né? Obviamente. Ninguém é fracassado. Eu acho interessante porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Ele diz, examine-se, pois, a si mesmo para ver se estás na fé. Né? Eu vou ler o texto lá para você, falta 2 minutinhos, 4 minutinhos. Quero ler esse texto para você. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim, examinar você mesmo, para ver se vocês estão na fé. Em outra versão diria assim, examine-se o homem a si mesmo, para ver se ele realmente está praticando aquilo que diz que ele crê. Examine a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirmam crer. Então a primeira coisa, se seu ministério foi interrompido, faça um autoexame. E veja se você tem praticado aquilo que você está pregando, que você diz crer. Esse é o primeiro passo. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabe que Jesus está dentro de vocês. Do contrário, se não tivesse, já teriam sido reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinem, reconheçam que não foram reprovados. Veja, como é que você pode ter sido reprovado, ser um fracassado com Deus habitando dentro de você? Com a Bíblia dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O que você pode é ter entrado no chamado sem ser chamado, está no chamado errado. Deus nunca ter te chamado para aquilo e está fazendo na força do seu braço. Vá descobrir qual é o seu chamado, se for isso. Você pode ter entrado no chamado antes do tempo, sem preparo, sem capacitação. Ou você pode ter cometido algumas coisas
né? Ou, de repente, você pode ter abandonado debaixo da pressão. São todas as coisas que podem acontecer. Agora, o fato é que você não é reprovado, que você não é fracassado, e que se você descobrir o seu chamado real, verdadeiro, nele, em Cristo Jesus, há poder para executar todo o seu chamado. É isso que é. Amo vocês. Para mim foi uma grande honra estarmos juntos. Chegamos ao final de mais uma live, né? E aguardo vocês logo mais às 23 horas na nossa live da noite. Porque aqui assim, todos os dias tem live de 12 em 12 horas, 11 da manhã, 23 horas, sempre aqui uma dose certa, como remédio, para imunizar você na fé contra os intempéries da vida. Beijo no seu coração e até logo mais.